Personagem vivido por Murilo Benício é um dos maiores sucessos da novela Avenida Brasil. Confira a história de quem também já foi traído pela companheira. Traição, uma experiência dolorosa que só quem passa sabe. Mas homens e mulheres reagem de maneiras diferentes a esse trauma. Elas questionam a qualidade do vínculo amoroso e vivem a questão como falta de afeto. Já para os homens, a traição abala valores essenciais à masculinidade. O desempenho sexual e financeiro e a atuação do homem como chefe de família ficam em xeque. Atualmente, na dramaturgia, Tufão, personagem de Murilo Benício, vive a experiência de ser traído. Tufão é daqueles que nem suspeita que é corno. É casado com uma mulher que o trai dentro de sua própria casa e sem o seu conhecimento. Tranquilão, desligado, acha que a esposa Carminha, interpretada por Adriana Esteves, é santa. Mas mal sabe o que ela faz pelas costas. Uma coisa é fato, Tufão hoje é sinônimo de homem traído. Na linguagem mais popular, é o chamado corno mesmo. Você não tá com saudade de mim, não? Da ficção para a vida real. Admitir o rótulo de Tufão, hoje em dia, não é para qualquer um. Olha só a história. Ele já foi casado por 2 vezes, constituiu família, teve filhos, mas foi no segundo casamento que sofreu a decepção. Foi traído. Nós vamos preservar a imagem dele, mas este homem aqui admite. É o Tufão da vida real. João, como é que foi o seu primeiro casamento? Foi tranquilo? Meu primeiro casamento foi tranquilo, foram quase 10 anos. Não teve traição? Sem traição, foi perfeito. Só não deu certo pela imaturidade da gente. Agora o segundo casamento, a sua esposa te traiu. Onde você a conheceu? Eu conheci no condomínio onde eu moro, eu era síndico, ela era uma inquilina, eu era casado, ela também. E durante 5 anos que eu fui síndico, tinha uma atitude estranha, parecia que ela... Mas eu, como era fiel, eu nunca dei atenção. Os dois se separaram? Eu me separei só depois de 4 anos de separação que eu vim a ter um relacionamento com ela, que ela já estava separada também. E você suspeitava que ela tinha algumas atitudes que, de repente, ela poderia estar te traindo? De jeito nenhum, pelo contrário, ela tinha tudo para ser a Amélia, a mulher perfeita, companheira, tal, e eu nem imaginava do que podia acontecer. Mas de repente ela não começou a se arrumar, ter uma atitude assim mais suspeita? Não, ela tá uma atitude dela normal, não tinha nada que houvesse desconfiança. Você era um bom marido para ela? Olha, eu considero que sim, porque eu sou muito atencioso, prestativo, cozinhava, passeava, passeios, dava muita atenção, entendeu? Ela não tinha motivos para procurar fora? Não tinha motivos, não tinha. A partir de que momento, então, você começou a desconfiar? Eu comecei a ter uma suspeita quando ela começou a ter uns ciúmes doentio, aquela coisa, eu não dava motivo, e ela queria que eu fosse na escola brigar com um certo professor, que ela dizia que estava cantando e tal. E essa não era a atitude dela normal? Não era a atitude dela normal. E isso me fez a desconfiar, a querer saber o que estava acontecendo, entendeu? Foi aí que eu procurei a ajuda de um detetive. Aí você colocou um detetive para ir atrás dela, para tentar descobrir isso. Isso. E porque eu queria saber, eu não ia numa escola fazer um escândalo, nada, só eu queria saber o que estava acontecendo. Porque essa atitude dela, os ciúmes, uma coisa, ela estava com ciúmes, e falava que todo mundo queria despertar esses ciúmes em mim. Então eu coloquei a detetive para investigar isso aí. Você gostava muito dela, João? Gostava. Eu criei um afeto muito grande, cheguei a ter depressão quando a gente se separou, tal, mas gostava muito dela. Como é que foi então quando você descobriu de fato que ela estava te traindo? A detetive foi atrás dela, foi fazer um segmento e descobriu que ela estava saindo com esse professor, que ela queria que eu fosse lá fazer o escândalo, batesse, tirar satisfação. E ela acabou, do nada, trocar. E o cara, um lixo. O cara é um lixo, não se compara a nada. Ela falava tanto, mas eu acho que foi despudor. Acho que ela
os ciúmes que ela tinha era tanto que eu acho que, na verdade, ela me traía. E foi confirmado esse fato, né? Você acredita hoje em fidelidade, em monogamia? Acredito, mas é muito difícil. Eu acredito que existam pessoas como eu que ainda valorizam esses conceitos morais, tal, que querem ter uma parceira, uma pessoa. Mas é muito difícil. Você não está se relacionando com ninguém hoje? Não, hoje eu estou sozinho, terminei o relacionamento em fevereiro, sabe? Ainda muito recente, não estou procurando. Eu estou com relacionamento, assim, coração aberto, mas eu não estou procurando, porque se procurar você acaba encontrando só lixo. Mas está traumatizado? Você fica, né? Você fica escaldado, né? Você fica com um certo trauma. Mas com o tempo você vai perdendo, mas é difícil você se abrir novamente, se entregar novamente depois de uma decepção como essa. Por que teve a coragem de admitir hoje aqui que é o tufão da vida real? Porque tem muita gente na mesma situação que eu, entendeu? E se a gente não procurar ajuda, a gente nunca vai conseguir resolver. Sozinho, às vezes, a gente não consegue a solução. E ficar com esse fantasma, com essa dúvida, ninguém merece. Porque pode acarretar problemas psicológicos posteriores. Desabafar alivia. Claro, claro. É uma ótima coisa desabafar. Coisa que eu só descobri depois que eu passei por isso. Não tá com saudade de mim, não? Sobre esse assunto, a gente vai conversar com a Valnei Arenque, que é psicóloga e acabou de me dar um anel. Obrigada, viu, minha flor? E com o empresário Marcos Manzano. Obrigada. Hoje é dia do amigo e dia do azul, né, Marcos? Pois é, nós coincidimos até a cor quase, né? Marcos, você já foi tufão da vida real? Já. E aí, hein? É muito chato a gente ser traído, né? Ser trocado, porque a gente dedica um amor, um carinho, uma atenção o tempo todo uma pessoa que você acredita. De repente, por um deslize, não sabemos qual, só ela, e ela, somente ela, sabe o porquê conseguiu me trair. Como você descobriu que estava sendo traído, Marcos? Como descobri? Bom, foi uma história que aconteceu. Uma pessoa que era famosa, tinha a capa da Playboy. Os dois eram famosos? Os dois eram famosos. A sua companheira e o jogador? Isso, e um jogador de futebol. E ela marcou comigo, a gente foi pro carnaval no Rio de Janeiro, desfilei na escola, e ela ficou, nesse dia ela não ia desfilar, ia desfilar no dia seguinte. Então combinamos o seguinte, ela me levou até o sambódromo, me esperou lá, que eu ia depois para lá, para casa dela. Chegando lá, bate na porta, cansado, quase de madrugada, amanhecendo, batendo na porta e nada. Aí eu escutei um barulho, eu falei, ué, tem gente aí. Aí, de repente, fiquei sabendo. Aí fui embora, não vou ficar... Ela não abriu a porta para você? Não abriu a porta para mim. E você ouviu que tinha gente lá dentro? Viu que tinha gente lá dentro. Nossa, fui embora para São Paulo, não ia fazer escândalo, não é meu perfil. Se a mulher quer ficar comigo, é ela que quer ficar comigo. E, consequentemente, eu ficaria com ela. É uma época de cabeça que a gente, agora que a gente está mais estabelecido, com mais tranquilidade emocional, a gente consegue controlar certos sentimentos. Aí eu vim para São Paulo, fiquei sabendo no dia seguinte que estavam jogadores de futebol lá. Você ficou sabendo junto com o Brasil todo? Com o Brasil todo. Pois é. E então uma situação muito chata. Aí você vê, a gente se dedica, você fica fiel, propõe aquela proposta certinho, como a gente aprendeu com nossos pais, né? Vamos ficar só com o casal e bonitinho. Mas não deu jeito e aí que tá. Não vamos entrar em noia, em paranoia, em down, por causa de uma situação. Mas espera lá, você foi conversar com ela? Como é que você resolveu? Porque hoje você fala disso com muita tranquilidade e muita maturidade, mas na época, Marcos, o sangue ferveu, não é possível. Ferveu, mas... Você conversou com ela? Falei com ela e eu falei, não estava lá. Eu desmentiu a história que estava com alguém, mas, sabe, eu nem fiz questão, porque a pessoa não era aquela que a gente imagina, aquela Amélia que a gente imagina, né? Na época eu percebi que não era aquela mulher, então levei... Você gostava dela? Gostava, no começo fiquei apaixonado, a gente saía, viajava, fazia os eventos até junto, inclusive a gente colocava os nossos trabalhos até
uma colada com outra. Vocês tal. formavam um casal lindo, né? Formavam um casal você bonito, bonito, né? ela bonita, Bonito. os dois, né, na mídia. Na mídia. E tava depois disso, você demorou para conseguir se relacionar de Não, verdade mas é que com outra tá pessoa? aquela filosofia, a coisa ideal para você esquecer uma pessoa que